Você acabou de descobrir o mercado financeiro, mas ainda não criou a sua reserva de emergência? Então, segura o acelerador aí e vamos construir a sua reserva de emergência antes de entrar no mercado financeiro. Investir é um passo crucial para criar a sua liberdade financeira, mas antes de investir, você precisa criar a sua reserva de emergência para blindar o seu patrimônio. Vamos ao exemplo de Márcio. Márcio trabalha há vários anos em uma rede muito grande de fast food e ele guardou um dinheiro, começou a investir já em ações, mas ele não tem nenhum real poupado. Contudo, de última hora, a mãe do Márcio teve um problema de saúde e precisou passar por uma cirurgia de última hora. Agora Márcio se vê em uma encruzilhada. Por quê? Porque o dinheiro dele não está disponível no mesmo momento. E mesmo se tivesse, ele ainda talvez teria ali um problema. Por quê? Porque esse não é o melhor momento para o Márcio sacar o dinheiro da Bolsa de Valores. As ações estão em queda. E agora? O que o Márcio fará? É por isso que os especialistas em finanças dizem que você precisa ter uma reserva de emergência. Então, vem comigo que eu vou te falar exatamente como que você vai fazer para criar a sua reserva de emergência. Antes da gente começar, é muito importante que a gente defina o que é uma reserva de emergência. A reserva de emergência, ela serve para te tirar de alguns problemas que podem afetar o seu patrimônio já construído. Então, por exemplo, imagina que o seu carro quebrou, ou então você teve uma despesa médica que não estava prevista, ou qualquer outro incidente que não esteja planejado. Só que não para por aí. Reserva de emergência também pode te ajudar a aproveitar algumas oportunidades. Por exemplo, algo que é importante para o seu negócio, que vai te trazer mais dinheiro e agora você tem a chance de fazer uma aquisição por 50% do valor. E aí você foi lá e usou a sua reserva de emergência para aproveitar essa oportunidade. Então esse é um caso que você também pode utilizar. Agora, quando falamos do tempo dessa reserva de emergência, ela tem que suprir quanto tempo das suas despesas mensais. Olha um ponto muito importante aqui, despesas mensais e não o quanto você ganha. Por quê? Se você às vezes pode ganhar, por exemplo, R$4.000 e a sua despesa é R$3.000, ok, perfeito. Você pode fazer um planejamento baseado no seu custo. Por quê? Em uma emergência, por exemplo, se você perdeu o emprego, se você teve qualquer outro incidente aí, quanto tempo você tem de dinheiro guardado para passar por essa pequena tempestade? Algumas pessoas falam de 3 meses a 1 ano. E a gente vai levar em consideração aqui um período médio aí de 6 meses. Algumas pessoas podem se perguntar, tá, mas eu tenho dívidas, como que eu vou criar a minha reserva de emergência? Aqui é muito importante a gente entender que uma dívida é uma coisa que você compra no presente e paga no futuro. E para isso, o que acontece? Você paga uma coisa chamada juros. E será que esses juros ele é menor do que você vai ter de rentabilidade se você poupar esse dinheiro? Normalmente não. Então, para alguns tipos de dívidas, faz muito sentido você quitar a sua dívida antes, para então formar a sua reserva de emergência. Porém, não necessariamente você precisa adiantar a dívida. Por quê? Porque dependendo da dívida que você tenha, aí você vai cair na cilada de nunca criar a sua reserva de emergência. E essa dívida, ela pode fazer parte do seu planejamento mensal. Então, leve em consideração esses pontos que eu coloquei para entender se faz sentido já quitar uma dívida que às vezes seja urgente e você está pagando muitos juros, ou se faz sentido conviver com a dívida e então já criar a sua reserva de emergência.
Agora, é muito importante a gente definir mais exemplos do porquê criar uma reserva de emergência. O primeiro ponto é, você está lá trabalhando super feliz na empresa, mas vem uma crise ou então seu chefe decide te demitir. E então, o que você vai fazer até ser recolocado? Segundo ponto, você foi lá e bateu o carro e não tem seguro ou teve qualquer outro incidente. Você não tem reserva de emergência. O que você vai fazer? Vai recorrer ao cartão de crédito ou empréstimo no banco? Terceiro ponto, você foi demitido. E aí, você vai receber a primeira proposta? Será que essa proposta é tão boa assim? A partir do momento que você tem boleto para pagar e não tem como se manter, você vai pegar a primeira oportunidade. E é por isso que quem tem reserva de emergência tem mais opções. E opções é liberdade. Agora, vamos ver a renda do Márcio de uma forma estratégica. O Márcio, ele ganha R$4.000 por mês. E as despesas mensais beiram aí 50% do salário dele. Quer dizer que todo mês ele gasta R$2.000. Mas o Márcio percebe que às vezes ele passa um pouco disso. Por quê? Porque ele foi lá e não calculou dentro dessas despesas entretenimento, aquela saída para o barzinho, para um restaurante. E aí, o que ele tem? Ele não tem previsibilidade das despesas do mês. Então aqui eu já coloco uma recomendação. Nesse cálculo do Márcio, ele já tem que levar em consideração esses gastos que não são fixos, são gastos variáveis. Vamos supor que ele estime R$400. Então ele sabe que ele pode colocar R$100 por semana para esses tipos de gastos. Então ele foi lá, fez novamente um planejado e agora de R$4.000 ele entendeu que ele gasta R$2.400. Se ele gasta R$2.400, qual é a conta que a gente vai fazer? Então vamos aos cálculos do Márcio e a minha editora vai fazer o cálculo aqui do lado para você acompanhar junto essa conta. O Márcio tem R$4.000 de renda e ele gasta R$2.400. Sobra aí R$1.600 para ele investir e criar reserva de emergência. Se ele gasta R$2.400 para um período de 6 meses, ele teria que juntar aí em torno de R$14.400. Com R$1.600 por mês, ele precisa de 9 meses para criar a reserva de emergência. Pegue esse cálculo e aplique de acordo com a sua renda e a sua despesa, levando em consideração algumas dicas aí que eu coloquei, como por exemplo daquelas despesas que tá ali, soma R$10, R$15, que são os gastos variáveis. Coloque ele dentro do seu planejamento. Agora, uma dica importante que eu posso deixar aqui para você é que você não precisa se limitar com a sua renda atual. Se você percebe que você pode crescer um pouco a sua renda, seja renegociando o que você já tem atualmente ou fazendo mais serviços, use isso como opção para acelerar o período para a criação da sua reserva de emergência. Nesse ponto de fazer uma renda extra, eu separei 7 ideias para você ver qual que se encaixa aí no seu perfil e criar sua renda ainda em 2022. Agora, você provavelmente está se perguntando, Diogo, eu já consegui poupar ou estou começando a poupar. Onde eu deixo o meu dinheiro? A poupança certamente não é uma opção. Por quê? Porque a rentabilidade da poupança ela é mais baixa do que a própria inflação. Então, além de não rentabilizar o seu dinheiro, você vai perder dinheiro a cada mês. Por quê? Porque o seu dinheiro vai valer menos. Agora, não dá para também você colocar o seu dinheiro em qualquer lugar. Por quê? Porque você precisa ter extrema liquidez. Você precisa ter o dinheiro agora se você precisar. Porque estamos falando do quê? Uma reserva de emergência.
Logo, um investimento que você tenha alta liquidez, ele não tem uma alta rentabilidade. Por quê? Porque esses fatores, eles estão em equilíbrio no mercado de investimentos. E alta rentabilidade não é o que você deve procurar para a sua reserva de emergência. Por isso, você precisa equilibrar 3 fatores: o risco, a liquidez e a rentabilidade. E aí, esse vídeo está agregando valor na sua vida? Então não esquece, dê o like agora nesse vídeo, e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva porque sempre tem novidade por aqui. Considerando esses 3 fatores, tem algumas opções no mercado, por exemplo, um tesouro direto, dependendo do CDI, então dê uma conferida, seja no banco ou então na sua corretora. E o terceiro ponto, alguns bancos virtuais oferecem, seja na conta corrente ou alguma forma ali separada, uma forma de te oferecer uma rentabilidade, que, de novo, não é para nossa, é a melhor rentabilidade do mundo, mas é uma rentabilidade que você não perde o seu dinheiro e às vezes ganha um pouquinho, mas tem os outros 2 pontos, que é o risco controlado e a liquidez, que é o que você precisa considerando a reserva de emergência. A outra pergunta que você pode me fazer é: Diogo, já construí a minha reserva de emergência, e aí, qual é o próximo passo? A partir do momento que você já tem a sua reserva de emergência, você já pode olhar para outras classes de ativo para começar a criar a sua carteira e distribuir um pouco aí os seus investimentos. Então você já tem uma parte que é de emergência, você pode criar uma outra parte, por exemplo, que é um fundo imobiliário, que a rentabilidade não é tão alta, mas você tem ali uma certa previsibilidade, e aí você pega mais um pouco e aloca em ações, e aí para ações você tem que entender qual é o seu nível de investidor. Então, por exemplo, se você é uma pessoa mais arrojada, se você investe em novidades de tecnologia, ou se você investe em ativos que já são mais perenes, que você consegue usar o histórico dessas empresas para investir nelas, já considerando aí uma certa liquidez. Então, assim, aqui eu estou sendo bem genérico mesmo, que é para só te dar um guia para os seus próximos passos. E aí, naturalmente, eu vou fazer outros conteúdos te contando mais no detalhe como que você pode investir o seu dinheiro e rentabilizar aí tudo que você gerou com a sua renda. E aí, esse vídeo foi útil para você? Entendeu como criar a sua reserva de emergência? Já tem uma ideia aí do seu planejamento para conquistar essa paz de espírito? Se foi bom para você, dê o like, se inscreva no canal. Toda semana tem vídeo novo aqui para ajudar você no seu desenvolvimento pessoal, com a criação de um negócio e também a investir o seu dinheiro. Meu nome é Diogo, foi um prazer até aqui e até mais.